Nova funcionalidade da versão 2009 fase 3, estado de documentos. A funcionalidade de estado de documentos vai permitir que se possam afetar determinadas condições e estados a alguns documentos. Por exemplo, definir que uma nota de reparação possa ter estados como concluído, em recepção, aprovado, e uma vez indicado o documento, vamos aqui dar a indicação que está aprovado e imediatamente os gestos de explotar uma ação que está previamente definida, como por exemplo enviar um SMS para o cliente ou até enviar um e-mail e ainda converter imediatamente o documento para um outro, por exemplo para fatura. Podemos realizar estas operações no próprio documento ou então num item próprio para o efeito, onde tenho aqui todos os meus documentos com os diversos estados e de uma forma muito simples posso chegar aqui e um documento que está concluído, por exemplo, dizer que está aprovado e voltar imediatamente então a desplotar a ação que está previamente configurada. Opções. Disponível quer no POS teclado, quer no POS touchscreen. No POS poderá estar afetado a qualquer um documento, nomeadamente também à reparação, onde posso também aqui indicar e alterar o seu estado para aprovado ou para concluído. Também desplotar as determinadas ações. Uma das funcionalidades do estado dos documentos é também afetar ao método das lavandarias ou reparações rápidas. Utilizar a funcionalidade dos estados de documentos, temos que primeiro em configuração de documentos criar esses mesmos estados. Estados de documentos, vamos aqui criar os estados, por exemplo, eu tenho aqui começando pelo em recepção, podemos criar outros estados, por exemplo, em manutenção, concluído, reprovado, aprovado, etc. Portanto, podemos aqui criar os estados que nós vamos querer imputar aos documentos. De seguida vamos criar as transições entre os estados, também na configuração de documentos, transição entre documentos, vamos aqui criar um novo diagrama, vamos atribuir isto ao documento que queremos utilizar os estados, podemos fazer para um e depois mais tarde gravar e fazer para outro documento outro tipo de estados, vou chamar aqui por exemplo esta reparação, temos do lado direito os vários estados que entretanto já criamos, vamos começar pelo primeiro, bastando clicar, arrastar para uma destas células, colocar por exemplo a seguir a recepção, podemos dizer que está em manutenção, depois ficará concluído e, no meu caso, neste exemplo, pode ficar concluído mas reprovado ou aprovado. Portanto, e temos aqui 5 casos diferentes de estados. Posso, por exemplo, atribuir-lhe umas cores diferentes de fundo ou das letras também, por exemplo, um aprovado ou reprovado, ficará vermelho. Portanto, posso aqui modificar as cores dos estados todos. Poderá ser fundamental, como iremos ver mais à frente numa listagem de estados, a cor para ser mais perceptível numa listagem de vários documentos. Cada um dos estados, portanto, os documentos que vamos já atribuir, eu posso dar aqui a indicação de que, uma vez aprovado, do lado direito, posso ou não alterar, posso ou não converter esse documento após estar imputado um determinado estado. Neste momento tenho apenas aqui dispostos os diversos estados. No entanto, é preciso dar a indicação, agora sim, qual o fluxo ou o diagrama de transição entre estados. Vamos clicar aqui do lado esquerdo neste conector de estados. Vamos clicar primeiro, vamos arrastar para aqui, portanto passa da recepção para a manutenção. Seguida da manutenção poderá ir para concluído, de concluído para aprovado. Ou, no nosso exemplo, poderá ficar reprovado. Ficando reprovado, pode voltar ao estado de manutenção. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que o fluxo ou o nosso diagrama pode ser bidirecional. Eu poderia dizer que não, que voltava para a recepção, aqui não terá muita lógica. Portanto, poderíamos aqui fazer vários e depois estar manutenção, então pode estar revisto e voltar para ali. Portanto, pode eu querer que um determinado estado passe para concluído ou para aprovado. Portanto, vamos aqui vamos fazer, para apagar basta fazer delete, portanto, e temos terminado. Portanto, uma vez definido os estados, vamos indicar quais são as ações que se podem ser desplotadas quando se faz uma transição entre estados. Por exemplo, entre recepção e manutenção, vamos clicar aqui no conector, portanto, se repararem, estou
a clicar no conector, ele ficou bold, portanto ficou selecionado, e do lado direito podemos indicar quais ações a realizar, ou seja, quando passar, por exemplo, de recepção para manutenção, se quer imprimir um documento, false, true, portanto, quer enviar um e-mail para o cliente, quer enviar um SMS para o cliente, quer enviar um SMS para o utilizador da aplicação, para um determinado utilizador, que depois me irá ser questionado, ou, por exemplo, um SMS para o vendedor. Quer exportar para um XML, o documento em causa, sempre. Portanto, neste caso estamos a falar da reparação, quer dizer que quando passar da recepção para a manutenção, eu posso dizer exporte este documento, portanto a nota de reparação para XML, ou quer introduzir um comentário, ou quer pura e simplesmente convertê-lo. Imaginemos que no caso do aprovado, eu posso, portanto, clicando aqui, dar a indicação de quando estiver aprovado, queria dar a indicação que vou convertê-lo, e agora ele pergunta-me para que documento, vou convertê-lo para uma fatura. Se eu indicar que vou enviar por e-mail, tenho que dar aqui a indicação qual é o LST que vai ser enviado em formato PDF, qual é o layout para o SMS, como é que se criam layouts para SMS, em diversas configurações, desenho de documentos, portanto, vendas, selecionando um qualquer documento de venda, por exemplo, PTG Fatura Gestos, vamos criar novo, e agora vamos dar um nome ao SMS, por exemplo, concluído e aprovado, ponto SMS. Ao dar a extensão SMS, portanto, o documento não será um normal A4 ou A5, nem um TPL, portanto será um do tipo SMS. Vamos fazer OK. E agora poderia aqui criar, se tivermos um módulo SMS ativo, poderia aqui criar um texto, prezado senhor, senhora, material, ou o seu documento, e do lado direito tenho aqui a sua reparação, está efetuada, portanto, posso aqui dizer qual é o documento, o estado, não é? Posso inclusive colocar aqui o nome do cliente, por exemplo, cliente, nome, ou arrastam para ali, ou basta dar 2 cliques, o seu documento está concluído e tem o valor de, e agora vamos buscar aqui outro local, por exemplo, esse aqui no rodapé, vamos aqui aos totais, dizer que é o total a pagar. Portanto, estava feita a nossa mensagem, quer dizer que quando ele for enviado o SMS, portanto, ele será, vou ter que escolher qual deles, portanto, tinha que gravar cedo aqui para ele assumir o novo documento. Eu posso dar aqui um outro exemplo que eu já tenho definido. Sempre eu digo que quando estiver aprovado, vai enviar um SMS para o cliente e o SMS será, portanto, cá está o novo que acabamos de criar, concluído, aprovado, ou a fatura SMS, portanto, é indiferente. Para além disso, é possível aqui indicar quem é que pode efetuar transições entre estados. Portanto, tem aqui a indicação, se pode ser um dos 2 utilizadores que eu tenho neste momento configurado. Posto isto, e já uma vez gravado, podemos fazer agora novo para outro documento. Vamos agora sair e vamos efetuar um documento de venda, portanto, a tal nota de reparação para um determinado cliente, por exemplo, para o cliente número 5. Isto poderia ser, por exemplo, de uma viatura ou de outra coisa. Vamos indicar aqui, por exemplo, que vamos fazer uma reparação neste documento. E se repararem, aqui em cima tem estado do documento. Ou seja, estou a fazer um documento, ele já está em modo de recepção e só me dá a possibilidade, conforme o diagrama que estava feito, para passar para manutenção. Por exemplo, não me aparece aqui a possibilidade de escolha nem de concluir, nem de reprovado, uma vez que o diagrama criado apenas dizia que o estado de recepção poderia passar para manutenção. Posso fazer aqui esta alteração. Posso também definir, como poderão ver aqui, já estava em recepção, não fui eu que indiquei, o próprio software já tem a indicação de que quando chamar o documento de nota de reparação já existe um estado pré-definido. Isto é possível definir também na tabela de documentos, ou seja, se eu chamar, por exemplo, a nota de reparação, no separador outros campos, é possível aqui em baixo indicar qual o estado inicial para cada um dos documentos. Podia não ser nenhum e depois eu ter que escolher, ou então estar já por default em modo de recepção. Portanto, uma vez mudando, vou mudá-lo já para manutenção. Portanto, alguém, neste caso eu estou a fazer a recepção, gravo. E se eu agora quiser passar isto para outra secção, portanto,
o próximo elemento vai chamar o documento, portanto, chama novamente o documento e muda-o para manutenção e só tem, portanto, ele confirma a recepção para manutenção sim, portanto, a transição está feita. Esta é uma forma de fazer. No entanto, há outras formas mais simples de realizar. Por exemplo, em movimentos de vendas estados dos documentos, vou aqui carregar todos, tenho aqui todos os estados e eu posso modificar. Portanto, reparem que aqui pergunta-me qual os estados que eu quero ver e de que documento. Portanto, estou a ver todos. Posso chegar aqui e dizer que de aprovado ou de concluído passa para aprovado e imediatamente me é despletada aquela ação que tínhamos definido, ou seja, vai enviar um SMS para o cliente. De qualquer das formas, ainda aqui poderia modificar o layout. Portanto, iria-me aparecer aqui o telemóvel do cliente automaticamente, portanto não tinha que o indicar se tivesse definido na ficha e estava a enviar um SMS. Portanto, posso também sempre fazer aqui as alterações que eu quiser sem ter que estar a abrir o documento em si. De qualquer das formas, posso ainda aqui ver quais são os que estão em modo recepção, quais são os que estão reprovados, por exemplo, não tinha nenhum, quais são os que estão concluídos, para ver se falta aqui alguma situação. Em relação, por exemplo, vamos chamar aqui um aprovado. Portanto, estes estão aprovados. Eu poderia, do lado direito, clicando neste ícone aqui verde, verificar qual foi o historial deste documento. Portanto, passou para concluído, de concluído para aprovado. Também no POS teclado é possível definirem-se estados ou alterarem-se estados. Para isso basta terem uma tecla com a função muda estado e ele irá-me perguntar qual é o tipo de documentos que eu quero ver, etc. E depois alterar um estado ou apenas carregar. A mesma situação também no touchscreen. Tenho aqui uma função estado dos documentos, clico e também posso aqui modificar, ver quais são todos ou todos os documentos. Também isto está em formato touchscreen, de forma a facilitar o processo para a alteração de estados.